O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. USAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. USAC Magazine. Ora viva, muito bom dia, no ar e consigo a 162ª edição do USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Este programa conta com a produção e realização da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, assistência de produção de Domeu de Lumbicico, coordenação editorial de Arlindo Macedo. Eu sou Joel Costa e com todo o prazer apresento os factos que são notícia na presente edição do USAC Magazine. USAC Magazine, um programa que impulsiona relações de boa parceria. A quarta-feira, na LAC, depois das 10 horas. Eu estou aqui para vos trazer um recado da Dona Luísa, filha da quitandeira. Ela diz que está cada vez mais contente com o serviço Equanzabai. Todas as semanas manda dinheiro para a mãe por telemóvel. É claro que quem está mesmo contente é a mãe. E o Sr. Jorge mandou dizer que está tão satisfeito que até já aumentou a mesada do filho. E você, não acha que está na altura de também aderir ao Equanzabai? Até as compras pode pagar por telemóvel. Há cada vez mais lojas com Equanzabai. É tão simples. Equanzabai. Fácil, rápido e seguro. Bai, o banco de todos os momentos. Dez horas e mais 3 minutos. Votos renovados de bom dia, sim, caro ouvinte. Este é o seu programa, o USAC Magazine, da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Vamos aos principais tópicos a ser abordados na edição de hoje. Membros da USAC participam pelo terceiro ano consecutivo na maior feira mundial das tecnologias utilizadas na exploração petrolífera. Este ano a USAC associou-se ao Centro de Apoio Empresarial, entidade responsável pela certificação de empresas que prestam serviços e fornecem bens à indústria petrolífera angolana, para organizar uma missão empresarial angolana que participa do evento, que decorre anualmente no estado de Louisiana, nos Estados Unidos da América, por esta altura do ano. Tal como prometido na semana passada, acompanha na presente edição do USAC Magazine a segunda edição da rubrica Outlook do setor petrolífero. Uma rubrica em que acompanharemos os mais importantes acontecimentos do setor. Acompanhe esta rubrica e torne-se um especialista nas questões energéticas. Ainda para acompanhar na presente edição o perfil da Bilco Tools, uma das 12 empresas americanas que integrou a missão empresarial realizada recentemente pelo USAC ao nosso país. Acompanhe tudo isto e muito mais na presente edição do USAC Magazine, o programa da rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Abrimos espaço para a saudação musical. O tema escolhido para hoje é África Yami, na voz de Gabriel Chiama. Boa escuta, nós voltamos já a seguir. Kandongo langwe kusejela chaka mumukumbungi ya migwato ichiseke mutwapuile mujita kwenda tenyu oma musono ajitalatu ufuku weswe kuli kumba kumba kusejela ichama uzako chazango bate kuchimungu panyi chinyengo
kuina pebe Afrika ya mikanyama angatulinge milimo banetwa katunge nyichisege Afrika ya mie Eva Afrika ya mie Afrika kanyama kwenu ganai musala Afrika ya mie Afrika ya mi kanyama Afrika ya mie Mutwapuile nyite ikwatoka atuma mbunge hayala ikuzombokela kumazuo nyikuchinyisa mono nyikufunga mono Appel à Dieu, tout le monde est à terre, tout le monde est casse long. Pour trouver un bagaille pour manger, Jodia, faut Koutiembe, en bas la pluie, en bas tonnerre, pour Isho, pour Formio, ou Douette Kouma sous la terre, à Sushima pour la paix. Tout le monde c'est potomitan, tout le monde c'est potomitan. Yo yeah. Talangola yetu jize inapene, kuina pene. Afrika ya miganyama, angatulinge milimo, banetwa katunge nyichiseke. Afrika ya mie, Afrika ya mi kanyama, kanyame. Afrika ya mie, Afrika kanyama kwenu gana imusala. Afrika ya mie, Afrika ya mi, Afrika ya mi, Afrika ya mie, Afrika ya mi kanyama mama, kanyame. Afrika ya mie. Afrika yami kanyama 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 Afrika yami kanyama Afrika yami kanyama Afrika kanyama Afrika kanyama kanyama Afrika yami Afrika 10 horas e mais 9 minutos, marcam os relógios da Luanda Antena Comercial. Está a acompanhar o programa USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América. Ouvimos a música Afrika Yami, o título a música Afrika Yami na voz de Gabriel Chiema e, naturalmente, Já Totó. Vamos para um breve intervalo, voltamos já a seguir. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. USAC Magazine, o programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. Hoje anunciamos uma série de passos para alavancar as trocas comerciais entre os Estados Unidos da América e a África para um outro nível. Vamos continuar a trabalhar para a renovação do AGOA, ato para crescimento e oportunidades de África. Angola,
África do Sul e Nigéria continuam a ser os 3 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos em África, parceria essa na qual o setor energético tem um peso significativo. É importante que haja uma maior troca comercial entre os Estados Unidos da América e a África, que cada vez mais produtos de pequenos e médios produtores africanos sejam transacionados no mercado americano. Estou otimista de que vamos trabalhar com o Congresso a fim de que o AGOA seja renovado e modernizado para mais alguns anos. Falou o presidente Barack Obama na Cimeira Estados Unidos-África. O ZAC Magazine. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. Renovados os votos de muito bom dia, estimado ouvinte que nos acompanha fielmente na sintonia azul da cidade, nos 95.5 em FM, a Luanda Antena Comercial. Continuamos a apresentar-lhe os ecos da missão empresarial americana que esteve no país de 21 a 28 de março e visitou as províncias de Luanda e Cabinda. Após, digo continuamos, porque nas 3 edições anteriores apresentamos-lhe os perfis das empresas GB Pharma, que pretende construir uma fábrica de medicamentos em Angola. Apresentamos também o perfil da APT, American Plastic Technologies, que pretende construir fábricas que vão permitir reduzir o custo de produção de casas pré-fabricadas, que vão ser feitas em Angola, naturalmente, e o custo das mesmas de produção poderá ser apenas $24 mil. E também falamos do empresário Jocelyn Nana, que pretende exportar produtos made in Angola aos Estados Unidos da América. Também apresentamos aqui, no ZAC Magazine, o perfil da Dow Chemical, a segunda maior companhia do mundo a nível de produção de química e materiais, que vai abrir nos próximos meses um escritório de representação em Angola. E dizer que todos esses empresários estiveram no nosso país à procura de oportunidades de negócios, já encontraram alguns potenciais parceiros, mas continuam abertos a propostas. E, claro, fruto desta missão empresarial americana realizada pelo ZAC recentemente ao nosso país, Angola poderá aumentar o número de empresas que produzem equipamentos para perfuração de poços de petróleo em offshore e prestar serviços de consultoria e manutenção de poços petrolíferos. O ZAC Magazine falou com o responsável da empresa Bilco Tools, uma das 12 empresas que visitou recentemente o nosso país à procura de oportunidades de negócios, e o empresário falou-nos que pretende fazer um investimento no nosso país. Bill e Coyle esteve em Angola à procura de oportunidades de negócios e fala já a seguir com a jornalista Célia Lopes da Silva. O ZAC Magazine. Entrevista. O ZAC Magazine. Reportagem. Ora, muito bom dia, Joel. Um bom dia aos ouvintes que nos acompanham. O ZAC Magazine apresenta-lhe hoje a empresa Bilco, uma das 12 companhias americanas que integrou o elenco da missão empresarial A Cabinda, realizada e promovida pela Câmara do Comércio dos Estados Unidos-Angola. A Bilco, estabelecida em Houma, nos estados da Louisiana, na América, é empresa com vasta experiência na produção e comercialização de equipamentos para a higienização e manutenção dos poços e infraestruturas das indústrias petrolíferas. O Dr. Bill Coyle é representante proprietário desta empresa e é a pessoa certa para traçar o perfil desta companhia. Muito bom dia, Dr. Bill. Desde já agradeço a sua disponibilidade em conceder-nos esta entrevista ao ZAC Magazine. Vamos então começar por perceber o que faz a sua empresa e qual é o seu core business. We are a manufacturer. We make oil-fill tools for
A Bilco Tools é uma empresa americana dedicada ao fabrico de equipamentos para limpeza e manutenção de poços da indústria petrolífera. Sabemos que o mercado angolano não oferece, por enquanto, opções de equipamentos e de serviços para as empresas que operam este setor, o petrolífero. Que tipo de equipamentos e de soluções a Bilco oferece? Well, let me explain. This equipment is furnished by the majors, the Bakers, the Halliburtons, the Schlumberger. But no local company has this equipment. It's all expat companies. Como explicava, estes equipamentos são fornecidos pelas nossas maiores concorrentes, que são a Baker Hughes, a Halliburton, entre outras empresas, como a Schlumberger. Nenhuma empresa local possui estes equipamentos, apenas companhias especializadas como estas que citei. A Bilco produz estes equipamentos de manutenção e limpeza de poços na indústria petrolífera e vende estes produtos a empresas prestadoras de serviço à indústria petrolífera como a Baker Hughes, Halliburton. Fazemos o mesmo que estas duas empresas fazem, mas só que o nosso modelo de negócios é diferente. Nós procuramos uma empresa local para que o nosso produto seja local. Neste momento, pretendemos ter um representante cá em Angola para poder prestar este serviço de forma contínua às companhias por meio da parceria com angolanos. Como vê, nós queremos que o nosso produto seja um produto angolano. A Bilco existe desde 1978. Está estabelecida em Houma, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos da América, e produzimos uma vasta gama de produtos, entre os quais o Dual Handling System for Handling Dual Completions. A verdade, este equipamento serve e permite fazer a exploração petrolífera em águas ultraprofundas. Produzimos também um equipamento chamado elevador aranha, que permite fazer a manutenção dos poços petrolíferos. Também produzimos um outro tipo de sistema, ou divisão, a que chamamos de ferramentas de deslocamento de poços. Na Nigéria, nós vendíamos estes produtos diretamente às companhias locais, às empresas que comercializam equipamentos de pesca ou que possuíam alguma capacitação na prestação de serviços no offshore, no que diz respeito à limpeza de poços, porque sempre que se procede uma perfuração de um poço, existe a necessidade de retirar a lama e outros fluidos, e o sistema de deslocamento dos poços dedica-se a esse fim. Nós temos também uma gama de cerca de 40 diferentes tipos de equipamentos para limpeza de poços, como ímãs, escovas, raspadoras, entre outros. Na Nigéria vendíamos estes produtos e dávamos treinamento às pessoas locais. Em Louisiana, é verdade, pegávamos as pessoas da Nigéria e levávamos à Louisiana para ensiná-las a manusear estes equipamentos, e quando regressavam ao seu país podiam prestar estes serviços, ou seja, vender os nossos produtos e prestar os serviços que é o seu manuseamento. E prestavam serviços os nigerianos, a quem vendíamos esse serviço. Para dar um exemplo do nosso serviço cá em África, esses nigerianos prestavam esse serviço a operadoras petrolíferas como a Total, a Shell, a Chevron, entre outras operadoras que atuam no mercado nigeriano. Ajudávamos as empresas locais a prestar serviços de exploração, manutenção de poços e perfuração, produtos que são normalmente fornecidos por empresas estrangeiras. Devo repetir que o nosso objetivo é apoiar o conteúdo local, ou seja, a estratégia do Estado que visa garantir que cada vez mais bens ou serviços de empresas angolanas sejam consumidos por empresas do setor petrolífero. Nós pretendemos produzir estes equipamentos em Angola com um parceiro angolano, ajudando desta forma a aumentar o conteúdo local, pois procuramos transformar a Bilco em uma empresa local em todos os países em que estamos presentes. Tivemos muito sucesso com este modelo de negócio e fizemos o mesmo na América do Sul, em países como Colômbia, Equador e também na Índia ou Cazaquistão, entre outros países em que atuamos. Sendo assim, Dr. Bill, ao instalarem-se em Angola, quem serão os vossos potenciais clientes? People that have service experience that service the wells, like fishing tool operators, people that run liner hangers, companies that run packers. They run the packer for the completion front. Os nossos clientes são pessoas ou entidades que têm experiência, tais como companhias de pesca e outras companhias industriais e companhias petrolíferas, naturalmente. Vendemos produtos a companhias petrolíferas e posso falar um pouco mais sobre estes produtos. Equipamentos para perfuração de poços, como já disse, exploração de águas ultraprofundas, e também vendemos equipamentos para limpeza e manutenção de poços, como já disse. Quando é que nasceu a Bilco e em que países desenvolvem as vossas atividades? Qual tem sido a vossa estratégia de expansão? We started in 1979, 37 years ago.
and we operate in Nigeria, where we sell tools to Nigeria, Colombia, Ecuador. A Bilco existe desde 1979, como já disse. Existimos há 37 anos e operamos na Nigéria, onde, isso a nível da África, onde comercializamos equipamentos. Operamos igualmente em países como a Colômbia, Peru, Equador, Brasil, Itália, Paquistão, Indonésia, Malásia, Arábia Saudita e muitos outros países. Podemos falar também do Reino Unido, Noruega, Escócia. E temos comercializado os nossos equipamentos numa grande variedade de países por todo o mundo ao longo destes anos. Recordemos aos nossos ouvintes que estamos a entrevistar o Dr. Bill Coyle, representante da companhia americana Bilco, especializada em fabricação e comercialização de ferramentas de ponta para a limpeza e a manutenção de poços e de infraestruturas das operadoras petrolíferas. Dr. Bill, como é que teve conhecimento das oportunidades de negócio do mercado angolano? Como é que a Bilco descobriu Angola? Qual foi o meio? Sabemos que a USAC, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos-Angola, desempenhou aqui um papel importante para a vossa aproximação ao mercado angolano. Como é que tudo isto se processou? Depending on what your operation is, if it's deep water, it could be very expensive, maybe $500,000 US to get involved. Okay. Because you have the people for services and product to the big companies. Temos ouvido sobre o crescimento de Angola, sobre o facto do país ter e poder vir a ultrapassar a Nigéria no que toca à produção de petróleo, passar de segundo para primeiro e principal produtor de petróleo em África ou na África subsaariana. Isto já nos próximos anos, né? Sabemos que poderá acontecer dentro dos próximos 2 anos. E, entretanto, recebi um e-mail da senhora Janine Scott, presidente da Câmara de Comércio, convidando-me para um encontro em New Orleans para dar conta da realização desta missão empresarial em Angola. Eu participei desse encontro e após o encontro falei com um dos meus amigos da Chevron, que está cá em Cabinda, e ele aconselhou-me a participar. Que visão tem do mercado angolano em termos de competitividade? É um mercado carente que necessita dos serviços que a Bilco presta? É muito dispendioso trazer uma empresa como a Bilco para Angola? Depending on what your operation is, if it's deep water, it could be very expensive, maybe $500,000 US to get involved. Because you have the people for services. Depende do tipo de operações que serão levadas a cabo. Por exemplo, se tratar-se de operações em águas ultraprofundas, isto envolve uma aplicação de mais ou menos $500,000 americanos, porque é preciso manter o nível de qualidade para produtos e serviços prestados pelos nossos concorrentes. Temos de estar ao mesmo nível dos nossos concorrentes, que, como disse, são empresas como a Halliburton, Baker Hughes e, naturalmente, a Schlumberger, que são as maiores empresas e as maiores referências mundiais na prestação de serviços e fornecimento de equipamentos para exploração e produção petrolífera. Por outro lado, é preciso estar ao nível da concorrência, atendendo às necessidades das empresas operadoras da indústria petrolífera a nível do mundo. E é o que nós fazemos. Atender a estas necessidades dos clientes a fim de apoiar as companhias nas suas operações com produtos e serviços de alto nível. Dr. Bill, qual será o modelo de negócios adotado pela Bilco para a implementação em Angola? Bilco's business model is to find local people. And we're going to sell our product lines to them so they can work it here in Angola and keep the money here in Angola. And it will be an Angola product. O modelo de negócio da Bilco é encontrar parceiros locais. Em cada país onde se comercializa os nossos equipamentos e a quem vamos vender as nossas linhas de produtos. E também vou dar o exemplo dos parceiros angolanos que possamos vir a ter. Nós vendemos esses produtos aos parceiros angolanos, de modo que eles possam trabalhar aqui, representando os nossos produtos aqui, em Angola, e deste modo manter o dinheiro cá, né? Ou seja, o dinheiro das operações que fazermos não sair na totalidade e ficar cá em grande maioria, porque esse serviço está a ser prestado por uma empresa angolana. Como disse, o nosso objetivo é ser uma empresa local e assim apoiar o conteúdo local. É uma das empresas que não quis perder a oportunidade de conhecer e de explorar as oportunidades de negócios em Angola que esta Trade Mission permitiu. A Bilco já identificou potenciais parceiros nesta missão empresarial que a USAC trouxe à Angola? This week has been very good for Bilco. A Bilco identificou durante esta missão empresarial 4 potenciais parceiros angolanos com quem estamos em fase de negociação e poderemos trabalhar.
Tem sido uma semana muito produtiva para a Bilco, uma vez que já identificamos 4 candidatos com quem estamos em negociações. Aos nossos parceiros vamos vender os equipamentos, dar capacitação para que possam prestar serviços às empresas exploradoras de petróleo. A nossa parceria vai ajudar no aumento da capacitação do nosso parceiro angolano, para incluir a tecnologia e não só de revender, mas no aproveitamento das ferramentas, porque trata-se de um serviço muito técnico de limpeza e manutenção dos poços. Dr. Bill, durante esta missão empresarial, a USAC proporcionou uma série de encontros e de contactos entre empresas americanas com as autoridades angolanas para abordagem das potencialidades de negócios que existem. O que registou como resultante destes encontros com as entidades governamentais angolanas? Well, it's good that the ministers is helping enforce the law, I think, is on the books now. Creio ser muito positivo e importante o esforço do Executivo em reforçar a lei no sentido de incrementar o conteúdo local em Angola, ou seja, garantir que as empresas petrolíferas consumam produtos locais e contratem serviços de empresas locais. A minha companhia, a Bilco, pode ajudar no desenvolvimento do local content, ou conteúdo local, se preferirem, em Angola, ao produzir cá e vender às companhias como a Chevron, BP, que poderão usar estes produtos nas suas operações. Já em jeito de conclusão, quais são as suas expectativas? Espera em breve registrar um bom volume de negócios em Angola? At the very beginning right now, contacting. I have had one gentleman that showed an interest today, in fact, but I've only been here since Saturday. Estamos ainda no início de contacto. Já tivemos alguém que mostrou interesse. Entretanto, ainda estamos a começar as nossas prospecções e buscas por parceiros que estejam interessados em comprar as linhas de produtos para a limpeza e manutenção de postos. Portanto, ainda estamos abertos a parcerias e a propostas. Caso algum empresário angolano esteja interessado, pode, através da Câmara, solicitar para contactarmos. E nós teremos todo o gosto em sentarmos à mesma mesa com este potencial parceiro, perceber que mais-valia nos pode trazer e, naturalmente, em caso de chegarmos a acordo, podermos, naturalmente, fazer um acordo com uma empresa angolana, porque ainda estamos na fase de prospecção de parceiros. Portanto, se alguém que ouve este programa estiver interessado em ser nosso parceiro, não hesite em contactar a Câmara de Comércio. Muito obrigada, Dr. Bill Coyle. O magazine da Câmara do Comércio Estados Unidos-Angola agradece-lhe uma vez mais por partilhar com os angolanos os seus projetos e até à próxima. Ouvintes do USAC Magazine, entrevistámos o Dr. Bill Coyle, proprietário da Bilco, empresa referência nos Estados Unidos da América na produção e na venda de equipamentos de ponta para a limpeza e a manutenção de poços e de infraestruturas das operadoras petrolíferas. Esta empresa americana quer apostar em Angola graças à iniciativa da Câmara do Comércio Estados Unidos-Angola, que numa Trade Mission trouxe à Angola 12 empresas diferentes com projetos também diferentes, com uma missão: reforçar a classe empresarial angolana e acelerar a diversificação da economia. Até para a semana, faça bons negócios. Joel, segue contigo o programa. USAC Magazine. Reportagem. Agora 10 horas e 29 minutos, marcam os relógios da Luanda, Antena Comercial. Está a acompanhar o USAC Magazine, no programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola. Estivemos a acompanhar a entrevista ao empresário Bill E. Coyle, ele que é proprietário e também o representante da empresa Bilco Tools, que esteve integrada na missão empresarial realizada recentemente pela USAC a Angola. Ficamos a saber, então, que a Bilco pretende criar em Angola as suas fábricas ou vender a partir dos Estados Unidos os seus equipamentos para manutenção de poços petrolíferos e também para perfuração. E, naturalmente, vai fazê-lo através de um parceiro angolano e já tem 4 parceiros em vista, mas não como parceiros em prospecção, nunca é demais, há sempre a possibilidade. Portanto, abre-se aqui uma oportunidade para empresários angolanos que queiram estar enquadrados no Local Content. Para quem não sabe, Local Content é a política do Estado angolano que visa garantir que as empresas angolanas forneçam bens e serviços à indústria petrolífera angolana.
E se quiser saber mais informações sobre a Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, se quer saber como tornar-se membro da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola ou outras informações que necessite, por favor, não hesite em contactar-nos pelos contactos 934 59 30 31. Repito, 934 59 30 31. Vamos agora avançar para um breve intervalo. Nós voltamos já a seguir com mais detalhes, com mais informações aqui no USAC Magazine. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. USAC Magazine, o programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. O sucesso de uma nação depende da capacidade da sua classe empresarial e dos parceiros por si escolhidos para evoluir em conjunto, caminhando sincronizadamente com passos firmes e objetivos. É assim que se reconhece na Câmara do Comércio um papel crucial, desde a sua criação em 1991, na aproximação comercial entre Angola e os Estados Unidos da América, por via de uma ponte segura de transações comerciais, edificada ao longo dos anos, rumo a um futuro ainda melhor. Falou o Vice-Presidente da República de Angola, Engenheiro Manuel Vicente. O USAC Magazine, o programa que promove as relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América. Num mundo global, a Unicargas Transitários trabalha localmente. Em qualquer parte do mundo, a Unicargas levanta, transporta e entrega sua carga no destino. Quer seja de barco ou avião, comboio ou caminhão, neste preciso momento estamos a gerir a sua carga, tratando de todo o processo de taxas, alfândegas e seguros. Enquanto metade do mundo dorme, a Unicargas está na rota da sua carga. As distâncias não encolhem, nós aqui as cobrimos mais depressa há 25 anos. Unicargas. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. 10 horas 33 minutos. Vamos continuar a apresentar-lhe os factos que são notícia aqui no USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola. Dizer-lhe que está a decorrer neste momento nos Estados Unidos da América um evento em que a Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, o USAC, em parceria com o Centro de Apoio Empresarial, o CAI, tem o prazer de anunciar que está a decorrer a sua 4ª missão empresarial focada no setor de petróleo e gás, com ênfase no conteúdo local. A missão tem lugar de 4 a 8 de maio de 2015, ou seja, já está a decorrer em Houston, no estado do Texas. Esta missão tem a participação do Ministro dos Petróleos, Sua Excelência José Botelho de Vasconcelos, e outros altos funcionários do Ministério dos Petróleos, bem como de algumas empresas angolanas. Assunto para acompanhar dentro de mais alguns instantes. Dez horas e 34 minutos, mais 50 segundos. Vamos avançar para outro tema que marca atualidade aqui no USAC Magazine, tal como prometido na semana passada. Acompanhe na presente edição do USAC Magazine a 2ª edição da rubrica Outlook do setor petrolífero. Uma rubrica em que acompanhamos os mais importantes acontecimentos do setor. Acompanhe esta rubrica e torne-se um especialista nas questões energéticas. Na presente edição da rubrica Outlook do setor petrolífero, o nosso entrevistado é o economista Emílio Londa, ele que é formado em Economia do Desenvolvimento e a sua tese de licenciatura foi naturalmente sobre este tema, sobre a questão dos subsídios aos combustíveis. Mas não é sobre subsídios aos combustíveis que Emílio Londa vai falar-nos naturalmente sobre esta questão do setor petrolífero, analisar
como anda o setor petrolífero atualmente e explicar-nos historicamente o que é que se passou para que se chegasse à situação atual. Caro ouvinte, convidamos-lo para um olhar ao cenário atual do setor petrolífero, suas tendências, voltas e reviravoltas e uma breve perspectiva histórica, objetivando a compreensão do contexto atual. Remete-nos para os anos 70, altura em que o mercado energético registrou um aumento significativo dos preços do ouro negro. Este facto levou a que países conhecidos como grandes importadores de petróleo concentrassem seus esforços no sentido de encontrar soluções para a sua sustentabilidade energética, como nos conta o economista Emílio Londa. A sustentabilidade energética tem sido preocupação dos países desenvolvidos desde a década de 70, quando, por razões ligadas ao controlo das grandes unidades de produção no Médio Oriente, verificou-se um aumento significativo do preço do petróleo. Este aumento significativo do preço do petróleo também relacionado à formação da OPEP nesta altura, levou a que os países desenvolvidos desenvolvessem várias estratégias de sustentabilidade energética. E para suportar o desenvolvimento destas estratégias, criou-se a Agência Internacional de Energia. Portanto, tudo remonta mais ou menos desta altura. E a partir daí, países como os Estados Unidos começaram a desenvolver tecnologias que permitissem, por um lado, obter energia de outras fontes, por outro lado, obter petróleo que estão em formações até então de difícil extração, e também as estratégias energéticas destes países, em particular os Estados Unidos, consistia em passar a usar tecnologias que consumissem energia de forma menos intensiva, consequentemente reduzindo a demanda. Por um lado, os Estados Unidos têm feito esforços no sentido de aumentar a oferta de energia, a oferta interna, por outro lado, de reduzir o consumo por pessoa ou por unidade produtiva de energia. Portanto, e na sequência de tudo isto, mais recentemente, desde o princípio deste século, uma tecnologia chamada fracking começou a ter grande sucesso no sentido de que passou a ser produtivo e também passou a ser desenvolvido a custos baixos. Porque o fracking, na verdade, é uma tecnologia que já remonta de há muito tempo, mas de lá para cá só podia ser desenvolvido a um custo muito alto, e a dada altura passou a ser possível desenvolvê-la a custos mais baixos. Mas um outro fator que contribuiu para que tecnologias como o fracking pudessem ter sucesso é o facto de que o preço do barril de petróleo passou a estar a níveis tão altos que tornou economicamente viável empreitadas desta natureza. Ou seja, até muito recentemente, a média do preço do barril não passava de 24 dólares. E só desde os anos 90, somente na segunda metade dos anos 90 e a partir dos anos 2000, que o preço do petróleo passou a barreira dos 80 dólares e tem se mantido durante muitos anos em torno de 100 dólares. Portanto, é este influxo financeiro que permitiu aos países e às empresas petrolíferas desenvolver tecnologias que hoje começam a afetar o equilíbrio do mercado. O que estamos a verificar é que durante muitos anos um conjunto de países dominou o mercado energético mundial e agora países que até aqui foram consumidores líquidos, importadores líquidos, começam a desenvolver tecnologias que lhes permitem já ter alguma independência energética. Obviamente isto tem impacto sobre os preços e obviamente isto tem impacto sobre a estratégia geopolítica mundial. Economista Emílio Londa, em entrevista ao ZAC Magazine, na rubrica Outlook, setor petrolífero que acompanha os últimos desenvolvimentos desta indústria. O economista fala-nos num novo contexto mundial, no setor petrolífero, com os Estados Unidos cada vez menos dependentes da exportação de petróleo de países como Angola, Nigéria e Venezuela, o que forçou a Arábia Saudita a procurar dar novo sentido à sua trajetória a fim de alterar a sua estratégia energética. E é tentando corrigir os erros do passado que a Arábia Saudita tem procurado alterar a sua trajetória. Porque até aqui, juntamente com os parceiros da OPEP, defendia-se preços mais altos, mas a conclusão é que esses preços permitiram financiar países, não só com os Estados Unidos, um país que não tem sido muito referenciado, mas que está a contribuir muito para o contexto atual, é o Canadá. O Canadá está a produzir petróleo a partir de areias, usando uma tecnologia muito cara, obviamente, mas que é possível hoje devido aos elevados preços, e é graças
a este petróleo produzido por Canadá, que os Estados Unidos os importa menos de vários países. Se olhar para os dados da Agência de Energia da Administração Americana, verifica que as importações americanas a partir de países como Angola, inclui também a Nigéria, inclui a Venezuela, o México e outros, atingiu o nível mais baixo de sempre em janeiro de 2015. E o volume de importações a partir destes países tem reduzido já desde 2008, 2009 para cá. E como é que tem sido possível para os Estados Unidos reduzir as importações a partir destes países que são tradicionalmente aqueles que mais exportam petróleo para os Estados Unidos? Graças a um exportador que tradicionalmente não tinha grande peso, mas que hoje, se olhares para os números, para os gráficos, vês que o Canadá explodiu significativamente. Ou seja, os Estados Unidos estão a importar quase que a maior parte do seu petróleo do Canadá. É muito racional do ponto de vista econômico, porque o Canadá está ali a léguas dos Estados Unidos e facilmente estão a ser construídos pipelines que ligam os centros produtivos de Canadá e os centros de consumo dos Estados Unidos, e os americanos saem a ganhar, porque em termos económicos, em termos de sustentabilidade energética, têm custos mais baixos, têm maior independência, porque o Canadá é um parceiro estratégico em várias dimensões dos Estados Unidos, e esta nova realidade, este novo contexto mundial. Dr. Emílio Londa, os países exportadores, como é o caso angolano, a palavra de ordem deverá ser adaptação face ao atual contexto. Deverá haver um esforço no sentido de adaptação ao cenário atual do mercado energético? Obviamente, para a economia angolana, enquanto uma economia tomadora de preços, isto é, uma economia que tem pouca influência no nível de preços do mercado internacional de petróleo, o que resta a fazer é adaptar-se ao novo contexto e adaptar-se, obviamente, da melhor forma possível. E se passamos a ter prejuízos nos termos de troca, ou seja, se os preços de exportação passarem a estar relativamente mais baixos que os preços de importação, então é necessário investir em setores onde tenhamos eventualmente alguma vantagem comparativa, de tal forma que consigamos reequilibrar os termos de troca. Em outras palavras, precisamos investir de uma forma mais incisiva em alguns setores econômicos do país que nos permitem compensar a perca de competitividade que estamos agora a ter a partir do setor petrolífero, por forma que voltemos à nossa trajetória de crescimento sustentável. Dr. Emílio, e face a esta situação atual no setor energético, queria que nos falasse um pouco sobre as referências mais importantes da exportação do petróleo. O Brent, que é comercializado em Londres, na Bolsa de Londres, é a referência para as exportações angolanas, e o WTI, naturalmente, petróleo vendido na Bolsa de Nova Iorque, referência para as exportações dos Estados Unidos e entre outros países. Poderia, por favor, explicar-nos a relação entre estas duas referências do petróleo a nível internacional? O Brent é um referencial de petróleo, uma rama fictícia de petróleo. O Brent não existe em si, é uma combinação de diferentes ramas do norte da Europa que tem sido usado como referência para o mercado mundial, em particular o mercado europeu. Portanto, aqueles países que exportam para a Europa. E o WTI tal como o Brent é um contrato de futuros que é negociado essencialmente nos Estados Unidos. Depois há outras referências também importantes, como o Dubai, o petróleo da Nigéria, mas que são relativamente ao Brent e ao WTI de menor importância. E o que é que se verifica quando olhamos para a história? Verificamos que o Brent tem sido vendido a desconto relativamente ao WTI. Ou seja, desconto significa que o Brent tem sido mais barato que o WTI. E a diferença tem sido de $1, a média histórica. E a que é que isso se deve? Deve-se às propriedades do petróleo. Se olharmos para o conteúdo de enxofre e a densidade do Brent relativamente ao WTI, vemos que o WTI tem propriedades mais apuradas que o Brent. Por propriedades mais apuradas, compreendemos o potencial de obtenção de derivados leves ou derivados de maior valor acrescentado é maior para o WTI do que o Brent. Entretanto, desde alguma altura para cá, isso mais ou menos desde 2006 até mais recentemente, agora com menos intensidade, o que se verificou é que o WTI tornou-se significativamente mais barato do que o Brent, e a diferença chegou a atingir $15
o que naturalmente era um indício de que alguma coisa não estava bem no mercado petrolífero mundial, que existiam aquilo que se chamam de engarrafamentos na logística de distribuição mundial. O que é isto de engarrafamentos? É quando há uma região do mundo com elevada abundância de um recurso, mas que não consegue transferir para as outras regiões do mundo, de tal forma que o efeito da arbitragem, o mecanismo da arbitragem não funciona. E foi exatamente o que ocorreu. O petróleo que saía de Canadá para os Estados Unidos não chegava a todos os centros de consumo. Os Estados Unidos começou a produzir mais petróleo, mas não tinha ainda a infraestrutura logística que lhe permitisse exportar para outras regiões, porque tradicionalmente os Estados Unidos são importadores, de tal forma que levou alguns anos até que isto passou a ser possível. E enquanto não foi possível, enquanto os Estados Unidos não tiveram a logística necessária para comercializar o petróleo que produziam internamente e de receber o petróleo que vinha de Canadá, criou-se um diferencial significativo entre o preço do WTI e do Brent, de tal forma que qualquer análise cuidada permitia prever que alguma coisa iria acontecer no mercado. E das duas umas, ou o preço do Brent iria cair em direção ao WTI, ou então o WTI iria subir, ou uma terceira hipótese, que era a mais óbvia, os dois convergirem, e como nós cotamos o nosso petróleo em termos do Brent, nesse processo de convergência, obviamente o preço do petróleo iria cair. E de facto foi o que se verificou. O nosso olhar sobre o setor petrolífero leva-nos também a tocar na questão do controle dos custos dos derivados de petróleo, numa fase em que grande parte dos países encontra-se naturalmente a retirar subsídios a estes derivados. A respeito disso, já o diretor executivo da USAC, Sr. Pedro Godinho, afirmava, quando do aumento dos preços dos combustíveis em Luanda, que Angola poderá controlar melhor o custo final dos derivados de petróleo se fizer um investimento nas refinarias, ou seja, se passar a processar internamente o seu petróleo. Vamos ouvir o que diz o economista Emílio Londa a respeito desse tema. Desde o momento em que o petróleo sai de Angola para outros países e depois nós angolanos vamos muitas vezes para os mesmos países importar derivados, acabamos por incorrer a custos desnecessários e custos ligados ao transporte, à logística e também às margens que estas refinarias praticam, que podem nem sempre corresponder com aquilo que é o equilíbrio do mercado. Por uma questão ligada mesmo à sustentabilidade energética, porque não são só os países desenvolvidos que devem empreender políticas no sentido de garantir a sustentabilidade energética, nós também, e aliás, por maioria das razões, porque até somos países em desenvolvimento e neste sentido devemos fazer mais esforço do que os países já desenvolvidos, devemos certamente desenvolver a nossa capacidade de refinação e também a nossa indústria petroquímica, de tal forma que tenhamos os derivados de petróleo e também os fatores de produção das indústrias diversas a partir de cá, localmente. Há outros efeitos positivos, logo a partir do efeito sobre o emprego é grande, portanto não há dúvidas de que a pretensão também do governo de expandir a indústria de refinação é um dos caminhos através dos quais devemos trilhar para alcançar o desenvolvimento do nosso país. Obviamente colocam-se questões ligadas à dimensão do mercado. Nós somos em torno de 25 milhões de habitantes. Dada a nossa intensidade de utilização de energia, temos, na verdade, uma demanda limitada quando comparamos com a capacidade da indústria da refinaria que se pretende colocar no Lubito e a refinaria que se pretende colocar no Soio. E então coloca-se o tema da demanda agregada. Ok, quem irá consumir esse combustível? Eu diria duas coisas. Primeiro é que o nosso nível de desenvolvimento não é estático e espera-se que daqui a 10 anos o nosso nível de consumo de derivados de petróleo seja maior e então possamos fazer face a este gap da demanda. Mas, por outro lado, é também verdade que a intenção de integração dos países da OCDE vai se tornando uma realidade, devemos caminhar para aí. Não há desenvolvimento nos países da SADC sem integração. E não há desenvolvimento para os países africanos sem integração regional. De tal forma que nós temos mercado, não é? Temos mercado que são todos esses países que estão aqui à volta do nosso, que até aqui têm ido a
Há regiões muito distantes para obter derivados, que às tantas pode não ser necessário, podem obter os derivados a partir de Angola. Portanto, devemos desenvolver uma visão e uma estratégia integrada, muito lata, e ir trabalhando com estes países no sentido de efetivação desta estratégia de integração regional, em particular na dimensão da energia. Levanta-se outros temas ligados às barragens, etc. Portanto, tudo isto deve ser visto de forma integrada. Concordo plenamente com o engenheiro Pedro Godinho que o desenvolvimento e a sustentabilidade energética de Angola depende, em particular, de uma forte indústria naquilo que se chama de midstream, não é? Portanto, Angola é muito forte no upstream, isto é, na produção, e somos muito fracos ainda no midstream, na capacidade de transformação daquilo que se produz no upstream. Portanto, precisamos certamente realizar um forte investimento no midstream, de tal forma que tenhamos toda a cadeia do setor petrolífero internamente, por esta via, realizar algumas economias internas. Estamos a acompanhar a entrevista ao economista Emílio Londa, ele que é especialista em questões energéticas e formado em economia do desenvolvimento. Dr. Emílio, quais são os desafios emergentes do atual cenário no setor petrolífero para a economia mundial no geral e, em particular, para a economia angolana? Lembro-me que no fórum de Davos, alguns presidentes de companhias petrolíferas chamaram a atenção para o facto de que os níveis baixos do preço do petróleo que hoje se verificam poderem comprometer os planos de investimento de muitas empresas. E este é o primeiro grande impacto do cenário atual do mercado petrolífero. Quando o preço do petróleo cai significativamente, o primeiro impacto não é na produção. Não é na produção, porque a produção resulta de uma infraestrutura já instalada. O primeiro impacto é no investimento, porque os novos planos de negócio começam a mostrar-se inviáveis e então começam a reduzir os volumes de investimentos realizados. E nos Estados Unidos isto verifica-se claramente com a trajetória que os rigs têm apresentado. Quem puder aceder ao site da Baker Hughes, eles apresentam semanalmente a quantidade de rigs que estão em serviço nos Estados Unidos e mesmo noutras regiões do mundo. Rigs são unidades de perfuração. Sabemos que há a chamada atividade de drilling, que é a perfuração de poços ou de prospecção de petróleo, ou para a exploração de petróleo, ou até para realizar furos de suporte. Por exemplo, há furos que são feitos para tirar água do poço, não é? Ou lama e outras substâncias. Portanto, o rigs é aquela unidade usada para fazer a perfuração. E verifica-se que nos últimos 2 meses a quantidade de rigs caiu de 2.000 rigs para 1.000. Está agora abaixo de 1.000 rigs. Isto é claramente a redução do esforço de investimento neste setor. E o que se verifica hoje nos Estados Unidos, porque é o país de onde se consegue ter dados mais apurados possíveis e com uma frequência semanal, é que o número de rigs em atividade caiu para metade no intervalo de 2 meses. Isto é significativo. E se olharmos para a escala mundial, verificamos a mesma coisa, ou seja, os esforços de prospecção e de desenvolvimento estão a reduzir significativamente, o que pode fazer com que, no intervalo de 3, 5 anos, tenhamos, à medida que os poços atuais vão se tornando maduros e a oferta vai reduzindo, daqui a 5 anos não tenhamos capacidade de substituição desses poços e aí a oferta mundial de petróleo vem a cair. Daí que se falou há tempos do preço, que o preço podia atingir $200 e tal, era mais ou menos sobre este cenário. Portanto, este é o primeiro impacto. Certamente que as empresas e o mercado vai sempre criar mecanismos de ajustamento, de tal forma que não hajam variações muito bruscas nas condições de oferta do petróleo mundial. Acompanhou, caro ouvinte, a entrevista ao economista Emílio Londa, ele que é especialista em questões energéticas e naturalmente formado em economia de desenvolvimento. Acompanhou na presente edição do ZAC Magazine a segunda edição da rubrica Outlook do setor petrolífero, uma rubrica em que acompanhamos os mais importantes acontecimentos do setor que movimenta a economia angolana. Acompanhe esta rubrica e torne-se um especialista nas questões energéticas. Por hoje, no Outlook Setor Petrolífero é tudo. Vamos para um breve intervalo. Regressamos dentro de instantes. O ZAC Magazine.
espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. Num mundo global, a Unicargas Transitários trabalha localmente. Em qualquer parte do mundo, a Unicargas levanta, transporta e entrega a sua carga no destino. Quer seja de barco ou avião, comboio ou caminhão, neste preciso momento estamos a gerir a sua carga, tratando de todo o processo de taxas, alfândegas e seguros. Enquanto metade do mundo dorme, a Unicargas está na rota da sua carga. As distâncias não encolhem, nós aqui as cobrimos mais depressa há 25 anos. Unicargas. ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Dez horas e 56 minutos, marcam os relógios da Luanda, antena comercial. Está a acompanhar o programa ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola. O prometido é devido. Vamos falar então sobre o último tema a abordar durante esta edição. Dizer-lhe que a Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, em parceria com o Centro de Apoio Empresarial, o CAI, têm o prazer de anunciar e promover a 4ª missão empresarial focada no setor de petróleo e gás, com ênfase em conteúdo local. A missão está a ter lugar desde o dia 4 e termina no dia 8 de maio do corrente ano, em Houston, estado do Texas. Esta missão conta com a participação do Ministro dos Petróleos, Sua Excelência José Botelho Vasconcelos, e outros altos funcionários do Ministério dos Petróleos. Em Houston, os delegados da missão estão a participar na Conferência de Tecnologia Offshore, que é o melhor evento para adquirir conhecimento técnico e fazer contactos valiosos sobre este setor. O programa técnico do OTC 2015 abrange uma vasta gama de temas relacionados com a indústria de energia offshore. O OTC oferece conhecimentos fundamentais para especialistas mundiais em avanços tecnológicos, segurança, soluções ambientalmente focadas, impactos económicos e regulatórios. E a participar deste evento estão várias empresas angolanas e quem se junta a esta iniciativa da Câmara de Comércio é naturalmente o Departamento de Estado de Comércio dos Estados Unidos. Esteve no ZAC Magazine a senhora Clemência Iola, ela que é assistente deste Departamento da Embaixada dos Estados Unidos e que está a promover a participação de empresas angolanas no Offshore Technology Conference. Relativamente ao OTC decorrer no mês de maio, de 4 a 7 de maio em Houston, temos 7 empresas angolanas, temos uma delegação de 14 indivíduos. Vem todos os anos, então este ano já está fechado, mas o próximo ano ainda haverá, é todos os anos que o evento decorre. Com muita procura, com muita antecedência, porque tem que se fazer a pesquisa de empresas americanas para elas casarem-se com as necessidades das empresas angolanas. Tem escritórios a nível dos Estados Unidos que trabalham em parceria conosco. Então, as empresas americanas fazem cadastramentos, elas colocam as solicitações. Fizemos uma relação com os pedidos das empresas angolanas. E, em função disso, então, vamos casar as informações para que haja compatibilidade, haja parcerias, né? Ganho a ganho, para que não haja disparidade naquilo que são os requisitos, as necessidades das empresas. Ouvimos Clemência Iola, ela que é assistente do Departamento Comercial da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, a falar da participação de 14 angolanos da parte da Embaixada que estão neste momento a participar do Offshore Technology Conference, a maior tecnologia do mundo em tecnologias em offshore. Vamos encerrar com esta notícia, mas não sem antes recapitular os temas abordados no ZAC Magazine. Eu estou aqui para falar de uma grande novidade, o serviço Equanzabai. Agora já pode enviar e receber dinheiro ou fazer pagamentos, tudo por telemóvel. Está-me a ouvir, Dona Luísa? Já pode mandar dinheiro para sua mãe, o Equanzabai chega a todo o país. Senhor Jorge,
Também pode mandar a mesada para o seu filho. O dinheiro chega no momento. E as compras também se pagam por telemóvel. Há cada vez mais lojas com Ekwanza Buy. Eu não disse que era uma grande novidade. Ekwanza Buy. Fácil, rápido e seguro. Buy, o banco de todos os momentos. Assim, rapidamente, recapitulando, dizer que membros da USAC participam pelo quarto ano consecutivo na maior feira mundial das tecnologias utilizadas na exploração petrolífera, em offshore. Acompanhou a entrevista ao economista Emílio Londa, enquadrada na rubrica Outlook do setor petrolífero, onde poderá acompanhar, com as várias entrevistas que vamos fazendo, qual é o ponto de situação da indústria petrolífera a nível mundial. Também acompanhou o perfil da Bilco Tools, uma das 12 empresas americanas que integrou a missão empresarial realizada recentemente pela USAC ao nosso país. Tudo isto foi abordado na edição de hoje. O USAC Magazine regressa na próxima quarta-feira. A todos um forte abraço. Essa equipa que trabalhou para si despede-se. Falo de António dos Santos, Célia Lopes da Silva, Domildo Luicico, Arlindo Macedo, Alice da Cruz e João Costa. A todos um abraço. Até a próxima semana. USAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. USAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.